O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, aqui presentes na casa da Virgem e Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, Rádio América e nosso canal Mãe Piedade, nos deparar com a Palavra de Deus é um exercício muito bom, mas nos incomoda. Você deve já estar se perguntando assim: nossa, mas o padre já começou a homilia desse jeito? Sim. A palavra, ela é eficaz. Mas ela só tem eficácia na minha vida quando eu permito que ela entre nela. Acredito que, ao olharmos para este capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, Filipe e o eunuco etíope, nós percebemos que a situação agora da igreja no século 21 inverteu. Como assim? Um eunuco etíope, possivelmente pagão, sendo batizado. O que acontece na igreja hoje é o contrário. Católicos tornando-se pagãos, pessoas sem fé, abandonando a fé. O Papa Bento XVI uma vez disse uma frase sublime. Ele realmente era um homem muito sábio. Ele disse que a igreja nunca perdeu fiéis. A igreja sempre perdeu infiéis. Porque aquele que realmente faz a experiência com Cristo, e a experiência com Cristo não é aquela experiência de fogo de palha. Eu fiz um retiro, eu virei santo. Tudo me emociona, tudo muda a minha vida. Conhecer a Cristo extrapola, às vezes, até a nossa própria condição humana, porque o milagre em si é algo que extrapola a nossa ciência. O que está acontecendo hoje são pessoas que não conhecem a Cristo, mas conheceram pessoas que morrem, pessoas falíveis,
pessoas que são transferíveis, pessoas que são substituíveis. E assim, nós alicerçamos a nossa fé, ou melhor dizendo, a nossa possível experiência de fé, em momentos. Tudo bem que tem dia que a gente acorda triste, tem dia que a gente dá coice até na sombra, tem dia que a gente acorda alegre, tem dia que a gente acorda tudo normal. A oscilação na vida é algo inerente de ser humano. Mas o que ocorre é que eu quero um Deus que faça minha vontade, uma igreja que acolha as minhas incoerências. O caminho novamente é inverso. Não sou eu que tenho que adaptar a minha vida àquilo que a igreja e àquilo que Cristo ensinou, mas é a igreja em que eu estou inserido que tem que se adequar. Logo, nós vivemos em uma sociedade de inversão de papéis. Tudo está do lado avesso. Tudo caminha para o precipício. Felipe se encontra com aquele homem. Aquele homem era alguém desprezível. Por quê? Certamente pagão. Em segundo lugar, eunuco. O que é eunuco, né? Às vezes a gente vem na igreja e não entende as coisas, e sai rindo, cantando musiquinha e por aí vai. Eunuco era um homem castrado. Ele perdeu aquilo que poderia fazer com que ele um dia fosse pai e gerasse vida. Ele, ao contrário, pode até ser alguém na vida, porque, olha, ele era ministro de uma rainha, administrador geral do tesouro dela, estava numa carruagem, sabia até ler, era uma pessoa, mas era desprezado. E assim, Felipe faz um caminho catequético com ele. Ele estava lendo o trecho do profeta Isaías, que falava do Cristo. Mas é igual quando nós pegamos um livro e começamos a fazer um filme do livro na nossa cabeça. Mas ele não sabia de quem estava falando. E aí Felipe faz um caminho catequético. Orienta, explica de quem aquele livro estava falando. Porque aqui está o lecionário semanal, estão as leituras de todo o ano litúrgico, de segunda a sábado. Aqui está a palavra de Deus. Não é a Bíblia inteira que está aqui. Mas se você não ler a palavra, de quem você vai falar? Sobre quem você vai ensinar? Certamente você sabe um pouquinho a história do seu pai, onde ele nasceu, se você o conheceu. Possivelmente você sabe a história da sua mãe. Ou você sabe a história da sua avó, porque ela te contou. E de Jesus, a quem você não viu?
se você não fizer a experiência dele na palavra, na igreja, você vai ser igual o Chicó do Alto da Compadecida. Só sei que sei. E não vai fazer a experiência com Cristo. Não vai conhecer quem Ele é. Se nós achamos que nós vamos vir para a Igreja Católica e vamos melhorar a vida, teremos muitos momentos bons, mas prepara o lombo que vai vir muita cruz. Não existe cristianismo sem cruz. Não existe fé católica sem Cristo. E aí nós entramos numa grande lacuna da igreja. Que dó da minha geração. Talvez a geração de quem tem uns 40, 50 anos tenha passado também por uma catequese triste também. A catequese da decoreba. Quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são 3 deuses? Não, há um só Deus em 3 pessoas. O Pai cria, o Filho redime e o Espírito santifica. Essa é a catequese que muitos de vocês receberam. E você que está conosco em casa. A minha catequese foi diferente, pior do que a de vocês. Porque os nossos catequistas não são preparados, porque malemar foram catequizados. Malemar fizeram a experiência com a pessoa do Cristo. E assim, era uma catequese igual a gente tem hoje, o supletivo, né? Rápida, superficial. Assim, a gente entra e sai sabendo alguma coisinha, mas fazendo a experiência bem rasa, porque o discípulo verdadeiro é aquele que busca se aprofundar. Assim, nós temos uma igreja onde a catequese é falha, onde as pessoas abandonam a fé porque não fizeram a experiência com o Cristo. Mas talvez com um tanto de doutrina que parece um tanto de livro que cai na cabeça da gente, ou a brincadeira do oba-oba, onde a gente vai para a igreja para fazer amizade. Antes, na igreja, tínhamos um processo catequético chamado catecumenato, lá do século II. A pessoa era imergida na fé, acolhida na fé, e não tinha pressa para ser batizada, para participar da Eucaristia e para confirmar a fé. Mas ela tomava firme decisão: eu quero seguir isso para a minha vida. Não como muitos de nós que fomos obrigados a ir para a igreja. Filipe faz isso com aquele eunuco. Ele ensina para ele, e ao ensinar os seus olhos serem abertos, ele é batizado. Não como alguns de nós, que fomos sacramentados, mas não fomos introduzidos no mistério da fé. Eu sou católico. Bacana, louvado seja Deus por isso. Tem quanto tempo que você não vai à missa? Padre, acho que foi ano passado. Eu sou católico. Tem quanto tempo que você não se confessa? Uma pessoa de 50 anos. A última vez foi na minha primeira Eucaristia. Se você não faz a experiência da fé, a experiência dos sacramentos que a igreja nos deu como fé, instituídas pelo Mestre Jesus, como que você vai ensinar algo que você não vive? É igual dentro de casa. Como que você vai ser um pai e uma boa mãe
sendo que às vezes nós não recebemos um bom exemplo dentro de casa. A gente só dá aquilo que a gente tem. Logo, nós somos a igreja do correr atrás do prejuízo. Nós somos a igreja de Cristo, mas que, se não abrirmos o olho, estamos nos distanciando dele. Aquele homem fez a experiência com o Mestre e assim recebeu o Espírito Santo de Deus pelo batismo. Por isso, encerro esta reflexão perguntando-te: será que eu sou uma pessoa que foi iniciada na fé e que faço a experiência do Mestre? Ou eu sou uma pessoa que simplesmente foi sacramentada, recebeu os sacramentos? Se a resposta for a segunda, ainda há tempo de mudar. Mas toma muito cuidado, porque tem muita coisa na internet que é melhor nem mexer. Façamos a experiência do Mestre. Ele, que é o pão da vida, que se dá em alimento a cada um de nós, para que assim nós, aqui na terra, enquanto estamos, o anunciemos. Só que a gente só dá aquilo que a gente tem. A gente só vive aquilo que a gente conhece. E muitos não conhecem a Cristo. Não fizeram a experiência com Ele, mas fazem as suas experiências naquilo que passa. E aí se frustram e abandonam a fé. Corramos atrás do prejuízo, enquanto ainda há tempo.